A revelação divina do propósito sagrado da mulher solitária em 40 dias de milagres celestiais. A noite estava envolta em uma escuridão profunda, quando Ana adentrou a pequena igreja de São Miguel Paulista. As luzes tremeluzentes das velas criavam sombras dançantes nas paredes, enquanto os murmúrios dos fiéis se misturavam com o eco das palavras do pastor. Coração apertado, ela se ajoelhou no mesmo lugar onde semanas antes pediu a Deus por consolo. Porém, naquela noite fria, algo diferente se manifestou. Uma presença envolvente, como um manto de amor, começou a envolver Ana. Era o Espírito Santo clamando por ela, convidando-a a uma jornada divina. «Senhor, eu não consigo entender», sussurrou Ana, a voz embargada pela dor da perda. Nesse momento, um brilho intenso iluminou a nave da igreja. Era como se a luz celestial tivesse descido do céu, pressionando cada lágrima em seu rosto. Ela sentiu uma onda de coragem inundar sua alma. «Eu me entrego a ti. Vou clamar por 40 dias e 40 noites». À medida que as semanas avançavam, Ana entregava cada dia a essa missão espiritual. Clamando por milagres, seu quarto se tornava um santuário de oração. E mesmo quando os vizinhos cochichavam sobre sua devoção excessiva, Ana não se abalava. Seu coração pulsava em sintonia com a fé que queimava na congregação. Muita gente começava a notar as pequenas transformações que ocorriam ao seu redor. As noites em que Ana orava fervorosamente eram acompanhadas por uma paz inexplicável. Na terceira semana de sua jornada, algo extraordinário aconteceu. Laura, uma jovem vizinha com uma doença terminal, aparecera à porta de Ana. A expressão de agonia em seu rosto era chocante. «Por favor, Ana, me ajude, não sei mais para onde ir». Sem hesitar, Ana a convidou para se juntar à sua oração. «Senhor, eu clamo pela cura da Laura, que a tua luz a envolva». A atmosfera se tornara elétrica, e quando Ana terminou a oração, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Laura caiu em lágrimas, e antes que Ana pudesse processar o que acontecera, a jovem erguia-se, com seu rosto iluminado de alegria. «Eu me sinto curada. É como se um peso tivesse sido tirado de mim». Nesse momento, Ana sentiu o céu se abrir. A notícia da cura de Laura se espalhou como fogo em palha seca, e a igreja que antes parecia vazia, agora pulsava com vida. Novos rostos chegavam, todos desejando experimentar a mesma fé que Ana irradiava. Enquanto os testemunhos de milagres ecoavam, Ana se sentiu elevada a um propósito que jamais imaginava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre. Fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Na vigia da quarta semana, enquanto Ana orava, uma sombra pareceu cruzar a porta da igreja. Um arrepio a atravessou. Olhando para o altar, ela percebeu uma presença que emitiu uma força que ela nunca havia sentido antes. «Quem está aí?» sussurrou, o coração disparado. Foi quando a voz suave que ela já conhecia soou em seu espírito. «Ana, minha serva, grandes coisas estão por vir. Prepare-se para o que está prestes a acontecer». Com um frio na barriga e os olhos cheios de lágrimas, Ana sentiu que a jornada ainda estava apenas começando. O que essa intercessão significaria para ela e sua comunidade? Que revelação divina aguardava por sua entrega? Uma nova história estava prestes a nascer, repleta de milagres e mistério. Ana não conseguia dormir naquela noite. O eco das palavras que ouvira ainda reverberava em seu coração. Grandes coisas estão por vir. Essa promessa soava como um gongar celestial, preenchendo seu ser de expectativa. À medida que o sol despontava no horizonte, uma luz suave penetrava seu quarto, aquecendo o ambiente que até então parecia um campo de batalhas emocionais. Com o coração renovado, Ana decidiu que não poderia hesitar.
Após o incrível testemunho da cura de Laura, ela percebeu que sua jornada estava conectada a algo maior do que ela mesma. Com um fervor renovado, ela se ajoelhou e começou a orar de novo. Senhor, que a tua vontade se cumpra em mim. Eu estou pronta. Nos dias seguintes, a igreja se transformou em um centro de esperança. As pessoas vinham em busca de respostas, com dúvidas escritas em seus rostos e lacunas em seus corações. Ana, ao lado do pastor e outros intercessores, passou a liderar cultos de oração. O ambiente, antes um pouco apático, agora estava cheio de vidas transformadas e a fé parecia vibrar no ar. Como você conseguiu curar Laura? Perguntava um jovem, os olhos brilhando de incredulidade. Ana sorria, não porque tinha as respostas, mas porque sabia que era o poder de Deus operando através dela. Foi a oração. A fé é como uma semente, ela cresce quando regada com amor e confiança. Enquanto tocava essas vidas, Ana começou a despertar uma consciência de seu papel como intercessora. Ela percebeu que ajudar os outros não era apenas um chamado, mas uma responsabilidade que vinha com a cura e a transformação. Assim, seu clamor se ampliou. Senhor, usa-me, que cada pessoa que cruzar meu caminho experimente a tua presença. Em uma manhã luminosa, um grupo de mulheres se reuniu na barriga da igreja. Elas estavam em busca de encorajamento, e Ana sentiu um impulso dentro de si. Por que não trazer essas mulheres para um momento de oração especial? Com um sorriso radiante, convidou todas para se sentarem em círculo. Hoje vamos clamar juntas. Cada uma de nós tem um propósito e vamos descobri-los juntas. As vozes se uniram em harmonia e, conforme oravam, Ana sentia o Espírito Santo fluir entre elas. As lágrimas começaram a rolar, não de tristeza, mas de amor profundo. Em momentos como aquele, Ana compreendeu que a jornada de cada uma delas poderia ser tocada por um milagre, tal como a sua. Ali, naquela atmosfera carregada de fé, as mulheres começaram a compartilhar suas histórias de dor, esperança e sonhos. Foi então que uma idosa, Dona Maria, levantou a mão, seu rosto enrugado, cheio de determinação. Ana, eu vejo você como uma líder. Deus colocou algo em seu coração e é hora de você ouvir e agir. Você tem o poder de mudar nossa comunidade. Naquele instante, um peso caiu sobre os ombros de Ana. A responsabilidade era grande, mas a certeza de que estava sendo guiada pela mão divina era ainda maior. E então, no meio daquela conversa inspiradora, um som ecoou na porta da igreja. Era um menino, talvez de 8 anos, que entrava com um semblante assustado. Senhorita Ana, minha mãe está muito doente e não sabemos mais o que fazer. As palavras dele cortaram o ar como uma lâmina. O chamado se tornava mais forte. E naquela fração de segundo, Ana sentiu que o propósito de Deus estava se desdobrando diante dela. Ela se levantou, com os olhos brilhando e o coração pulsando em oração. Vamos todos vocês, a cura não é só para Laura, mas para todos que creem. Vamos juntos clamar pela mãe desse garoto. Enquanto o grupo se unia em oração fervorosa, Ana percebeu que um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Mas que desafios viriam nesse caminho? A liberdade em Cristo estava à vista, mas o que mais o Senhor tinha reservado para ela e sua comunidade nessa jornada sagrada? O mistério se adensava no ar. Estava apenas começando. O sol já havia se erguido, iluminando a igreja com uma luz dourada que prometia um novo dia cheio de possibilidades. Ana, ainda animada pela intensidade da oração da noite anterior, sentiu a necessidade de ver novamente o menino com o semblante preocupado. A imagem de seu olhar angustiado estava gravada em sua mente. O desejo de fazer algo pela mãe dele crescia a cada instante. Senhor, dá-nos a força e a determinação para agir. Ela murmurou enquanto organizava algumas cadeiras no salão da igreja. Logo, as mulheres que estiveram com ela no círculo de oração começaram a chegar, ainda com o brilho da luz da manhã em seus rostos. Elas se uniram para preparar um café da manhã em um espírito de comunidade e partilha. O aroma do pão recém-assado se misturava à alegria que enchia o ar.
Ana, com um sorriso caloroso, começou a compartilhar o que havia aprendido sobre o poder da unidade em Cristo. Quando estamos juntas, o Senhor se revela de maneiras que nunca imaginamos. Cada uma de nós tem um milagre guardado dentro. Enquanto as mulheres se serviam, pensamentos sobre o menino e sua mãe não saíam da mente de Ana. As histórias de dor que ela havia ouvido no círculo de oração estavam todas conectadas. Uma ligação invisível parecia unir cada coração naquele lugar. E, como se um novo impulso estivesse surgindo, Ana propôs: vamos nos unir em oração por essa mãe. Que tal fazermos um jejum em favor dela? Se cada uma de nós buscar a Deus de forma intencional, Ele nos ouvirá. As mulheres a olharam com os olhos brilhando. A empolgação cresceu e rapidamente se tornou uma determinação coletiva. Nádia, uma jovem com olhos sonhadores, tomou a palavra. Eu vou jejuar. Não só por essa mãe, mas por todas as mulheres que precisam de nossa intercessão. Ana quase não tinha palavras. Um simples gesto de fé estava se transformando em uma corrente de esperança. Cada uma das mulheres começou a compartilhar também suas próprias batalhas e como o apoio mútuo poderia ser uma ponte para o milagre. Com a energia renovada, elas decidiram se reunir todos os dias, sempre às 18 horas, para orar e buscar a direção de Deus. Era a criação de um ministério que não apenas ajudaria a mãe do menino, mas todas que estivessem enfrentando desafios semelhantes. A alegria e a expectativa de milagres pulsavam como um uníssono. Naquela noite, enquanto se preparavam para o primeiro encontro de oração, Ana sentiu uma leve brisa tocar seu rosto. Era como se o Espírito de Deus estivesse dançando entre elas, envolvendo-as em um manto de amor e proteção. E foi ali, em meio a risos e palavras de encorajamento, que Ana percebeu. Aquela chama que ardeu no coração de Laura poderia se espalhar por toda a comunidade. O tempo parecia passar rápido, e logo as luzes da igreja estavam acesas, iluminando os rostos que se reuniam com expectativa. Lentamente, o grupo foi se formando em círculo. Ana olhou nos olhos de cada mulher e, antes que pudesse iniciar a oração, um murmúrio surgiu. Senhor, traz aquelas que precisam de nós, disse uma jovem que estava em sua primeira reunião. Ana sorriu. O tom espiritual estava elevado e todos esperavam por algo sobrenatural. As vozes se uniram em clamor e, enquanto as orações enchiam o espaço, Ana teve uma revelação súbita. Um propósito ainda maior estava diante dela, algo que transcendia a dor. Seu coração pulsava com a certeza de que Deus a estava conduzindo a um caminho de transformação, não só pessoal, mas para toda a comunidade. Quando a oração tornou-se um clamor coletivo, nas profundezas do espírito de Ana, um pensamento ecoou. O que mais Deus quer fazer através de nós? Mas, antes que ela pudesse responder, um som inesperado veio da porta. Olhando para trás, ela viu o menino novamente. Mas algo estava diferente. Seu rosto estava iluminado e havia uma esperança radiante em seu olhar. O que ele tinha a dizer? Era o início de um novo milagre? A expectativa palpável pairava no ar, enquanto Ana e as mulheres se voltavam para ouvir o que o garoto tinha a revelar. O que estaria prestes a acontecer mudaria a trajetória de suas vidas para sempre. O menino, com um olhar cheio de luz, hesitou por um momento na entrada da igreja, como se a presença daquelas mulheres juntas o envolvessem em um abraço acolhedor. Ana sentiu seu coração disparar. O ambiente estava carregado de expectativa, e a conexão com o garoto parecia mais forte do que antes. Desculpe por interromper a reunião, ele começou, a voz tremendo, mas cheia de coragem. Mas eu tinha que voltar. Minha mãe, ela precisa de ajuda. À medida que falava, os murmúrios do grupo se silenciaram, e um peso de compaixão e determinação atravessou cada uma delas. Sem saber, o menino havia puxado um fio de amor e esperança que estava tecendo. Ele continuou. Eu não sei como, mas a senhora com quem minha mãe fala na esquina sempre me fala de uma mulher que ajuda as pessoas. É a senhora Ana? O garoto olhou nos olhos dela e viu uma confirmação. Ana sorria e, com um gesto gentil, incentivou-o a continuar. Ela está triste e não sabe o que fazer. Parece que algo a impede de sorrir. Eu queria que alguém pudesse ajudá-la.
O desejo do menino estava palpável. Ele falava não apenas pela mãe, mas representava aqueles que se sentiam invisíveis, como se a dor o silenciasse. Ana olhou ao redor e viu um mar de rostos que agora compartilhavam a mesma preocupação. Cada mulher sentia a urgência da situação. Era exatamente sobre isso que haviam falado, serem a luz na vida de quem estava perdido. Não se preocupe, querido, Ana respondeu com ternura. Vamos ajudar sua mãe. O nosso grupo irá unir forças para isso. As mulheres começaram a sussurrar um amém coletivo, o que trouxe esperança renovada. Fizeram um círculo mais próximo, aproximando-se do menino. Enquanto Ana conduzia as orações, pediu que cada uma se conectasse pelo amor que a unia naquele espaço. Com olhos fechados, Ana clamou ao Senhor. Deus, que cada uma de nós sinta a dor e a alegria da sua serva, que possamos ser instrumentos de cura e restauração. Vozes se entrelaçaram em uma linda sinfonia de fé. O menino escutava, incrédulo com o que via. As mulheres conversavam não apenas com palavras, mas com corações. Ele sentia a esperança ser semeada ali mesmo, naquele recinto sagrado. A presença do Espírito Santo parecia pulsar, energizando cada oração com um propósito. Uma luz suave começou a brilhar no altar, e era como se cada pedido se tornasse uma flor desabrochando no coração de Deus. A atmosfera estava impregnada de algo extraordinário, um vislumbre do céu se manifestando na terra. Ana estava certa, algo maior estava prestes a acontecer. Uma mensagem de compaixão cruzou os céus e aterrissou naquele grupo. Após alguns momentos profundos em oração, Ana abriu os olhos e se virou para o menino novamente. Vamos fazer o seguinte. Eu e as mulheres aqui hoje iniciaremos uma missão especial. Iremos até a sua casa e levaremos amor e apoio. Não apenas a sua. Mãe, mas todos que precisarem. O garoto sorriu, mas logo uma nova preocupação cruzou seu rosto. E se ela não quiser falar com vocês? Ana sorriu de volta, percebendo que aquelas palavras traziam mais uma lição valiosa. Não cabe a nós decidir como as pessoas devem reagir. O que podemos fazer é demonstrar nosso amor. O que mais importa é que estamos dispostas a nos aproximar, seja na alegria ou na dor. O amor é a nossa força. Sentindo a certeza em seu coração, Ana teve outra intuição. E se essa atitude não fosse apenas sobre a mãe do menino, mas sobre toda uma comunidade? O poder de transformação estava ali, na disposição de cada mulher. Contudo, precisava de um impulso. E foi nesse momento que ouviu uma nova pergunta ecoar em seu espírito. Mas como essa jornada pode se expandir? A pergunta havia sido plantada, mas Ana entendeu que o caminho à frente estava repleto de possibilidade. O tempo de milagre se aproximava e havia mais a ser revelado. Ela olhou para as mulheres, uma por uma, e viu que a centelha de fé também havia despertado nelas. Ao final da reunião, quando os últimos abraços foram trocados e as promessas de apoio firmadas, uma nova missão estava surgindo. Ana respirou fundo, sentindo a presença de Deus a guiá-la. E ali, em um pequeno grupo, a transformação já estava começando. Mas o que mais seria necessário para que este propósito se cumprisse? Uma nova revelação aguardava nos próximos passos daquela jornada repleta de fé e milagres. Ana não conseguia dormir naquela noite. As palavras do menino ressoavam em sua mente, como um eco de esperança que se misturava à sua responsabilidade. A luz da lua filtrava-se pela janela, iluminando o rosto preocupado da mulher. Ela se sentia chamada a mais do que uma simples ajuda. Era uma missão que demandava coragem e fé. No dia seguinte, com o sol nascendo lentamente, despontava uma nova energia em Ana. Ela se reuniu com as mulheres da congregação, cada uma trazendo sua história e os desafios que enfrentavam. O encontro prometia ser um momento de evangelização não apenas em relação à mãe do menino, mas também uma oportunidade de transformar vidas na comunidade. A proposta de Ana foi acolhida com entusiasmo. Queridas irmãs, não estamos aqui apenas para ajudar uma mãe, começou ela. Estamos aqui para ser agentes de mudança. Em um período de 40 dias, vamos levar amor, escuta e compaixão a todos que precisam.
As mulheres se entreolharam, um brilho de determinação em seus olhos. Era como se aquelas palavras tivessem acendido uma chama interna, a mesma que Ana sentira quando o menino entrou pela porta da igreja. Juntas, decidiram que cada dia seria dedicado a uma ação, uma visita, uma oração, um gesto de carinho. À medida que os dias passavam, elas foram a diferentes lares e a comunidade começou a responder. A mãe do menino, inicialmente resistente, entendeu que não estava sozinha. A luz de esperança que Ana e seu grupo trouxeram começou a tocar outras vidas. Cada encontro revelava histórias de dificuldades e superações, risos e lágrimas, e a união se fortalecia a cada passo. Certa manhã, ao visitar uma idosa que vivia sozinha, Ana sentiu algo especial no ar. O espírito de amor e solidariedade parecia palpável, como se uma corrente invisível ligasse cada coração presente. A idosa, ao ver as mulheres, começou a chorar. Recentemente, eu não queria sair da cama, mas a presença de vocês trouxe uma nova esperança. Ana percebeu que não eram apenas visitas, mas momentos de cura. Cada mulher tinha uma história que se entrelaçava com as demais. A cada novo dia, a missão se expandia, como um rio que deixa atrás de si a terra cheia de vida. Uma tarde, enquanto refletia sobre o que haviam conquistado até então, Ana teve outra intuição. Estamos tão ocupadas ajudando outros, o que realmente precisamos aprender com tudo isso? A percepção a levou a uma meditação profunda. Inspirada, Ana trouxe esse questionamento para a próxima reunião. As mulheres participaram em círculos, compartilhando suas experiências e os desdobramentos que haviam sentido. Elas falavam sobre suas próprias feridas e como estar ali, cuidando dos outros, as ajudara a lidar com suas lutas pessoais. Era um entrelaçar de bênçãos e testemunhos. No entanto, mesmo em meio a esse crescimento espiritual, ainda havia algo que parava Ana. Um sentimento de que a jornada estava longe do fim. Ela fez uma pausa e olhou cada uma das mulheres com carinho. Eu sinto que nossos corações foram despertados, mas ainda há algo mais que Deus quer revelar. As palavras de Ana pairaram no ar, como um convite silencioso para explorar mais. O objetivo dela não era simplesmente ajudar. Era uma busca por uma conexão mais profunda com o divino e com cada ser humano que tocassem. Por fim, uma nova missão começou a ser germinada, e ainda havia um mistério a ser desvendado. O que mais Deus queria que elas vissem? Que portas estavam prestes a se abrir em meio a toda aquela compaixão e amor? A pergunta pairava no ambiente, e Ana sentiu um frio na barriga misturado com expectativa. A revelação estava a caminho, e o que seria que esperava por elas na próxima etapa dessa jornada transformadora? A nova semana começou com um sol radiante, como se os céus estivessem sorrindo para as mulheres da congregação. Ana acordou mais cedo, ansiosa pela reunião da manhã. Havia uma sensação de expectativa no ar, um pressing gostoso, como se algo divino estivesse prestes a acontecer. Ao entrar na sala, o cheiro de café fresco e pão quente invadiu seu coração. Cada canto daquele espaço parecia pulsar com a energia das histórias que ali estavam prestes a ser compartilhadas. As mulheres estavam animadas. Entre risadas, elas se sentaram em círculo, como uma roda de amor e acolhimento. Ana olhou para cada uma delas e sentiu que havia algo ainda maior do que a ajuda que estavam oferecendo. Vamos falar sobre o que sentimos em nossas visitas, começou. O que tem se revelado em nossos corações? Uma jovem, chamada Clara, tomou a palavra com um sorriso tímido. Eu conheci uma mãe solteira que estava desesperada. Eu a ouvi e a vi renascer diante dos meus olhos. Ela me disse que não esperava que alguém se importasse. Foi como se a luz dela tivesse se apagado e eu apenas fiz brilhar novamente. As outras mulheres a sentiram, com lágrimas nos olhos, reconhecendo a importância daquele momento. Era um milagre silencioso, a transformação do desespero em esperança. Ana percebeu que cada relato, cada sorriso, era como uma peça de um grande mosaico se encaixando. Estamos aqui por um propósito, disse Ana, enquanto uma onda de emoção enchia o ambiente. E talvez essa missão seja também uma maneira de curar nossas próprias feridas. As palavras ressoaram com força, criando um espaço de vulnerabilidade.
Uma mulher mais velha, Dona Maria, que sempre carregava um semblante sério, expressou um sentimento genuíno. Eu andei tão sozinha nos últimos anos. A presença de vocês me trouxe de volta à vida. Essa caminhada tem sido uma redescoberta para mim. Ana sentiu o amor se entrelaçando, tocando cada alma presente. Uma conexão sagrada e invisível se formava, um laço de solidariedade que transcendia suas histórias pessoais. Enquanto compartilhavam suas vivências, a atmosfera se tornava mais intensa, quase como se Deus estivesse ao redor delas, ouvindo e abençoando cada palavra. Mas no fundo do coração de Ana, a pergunta ecoava: o que mais Deus queria revelar? Ela fez uma breve pausa, refletindo em silêncio. Então, uma ideia surgiu. E se, no nosso último dia, pudéssemos fazer algo ainda maior? Uma grande celebração de amor e gratidão? O entusiasmo tomou conta da sala. A ideia de servir em grandes casas fascinou a todos. Uma festa comunitária gratuita, com comida, música e histórias compartilhadas. Um espaço onde cada coração pudesse se abrir e receber. Uma realização do que haviam criado juntas ao longo dos dias. Enquanto discutiam os detalhes, uma sensação de alívio e alegria encheu Ana. Ela estava começando a entender que cada pessoa tocada era uma semente plantada. E a colheita viria, mas não da forma que imaginavam. O que elas estariam prestes a experienciar era algo que nem mesmo conseguiam prever, algo que viria em resposta à purificação de seus corações. No entanto, quando a reunião começou a se encerrar, um silêncio sutil tomou conta do grupo. Uma mulher que havia estado calada até aquele momento levantou a mão. Com a voz trêmula, ela compartilhou: eu tenho um sonho. Acho que Deus me mostrou um caminho. É sobre a criança que Ana encontrou no início da nossa jornada. Eu gostaria de ajudá-lo. A revelação da mulher deixou todos atônitos. Afinal, a jornada havia começado com um menino, e agora parecia que esse menino poderia voltar a ser o centro de tudo. O olhar de Ana se iluminou, mas dúvidas começaram a surgir. Que caminho novo se abriria diante delas? E que novas lições o Senhor tinha reservado? Mais uma vez, a pergunta pairava no ar, agora imersa em um novo mistério. Qual seria realmente o propósito sagrado dessa missão? O que o futuro ainda guardava para elas e para o menino que havia acendido a chama da transformação? A expectativa pulsava e o próximo passo se tornava cada vez mais intrigante. Enquanto as mulheres se dispersavam, o sentimento de euforia ainda pairava sobre a sala. Ana caminhou lentamente para casa, refletindo sobre as últimas palavras da mulher que compartilhara seu sonho. A ideia de focar na criança parecia de alguma forma totalmente alinhada com a visão que Deus colocara em seu coração. Mas como poderiam ajudar de forma prática? Naquela noite, a lua cheia brilhava intensamente, iluminando o caminho para a revisita em seus pensamentos. Ana se lembrou do menino, Lucas, e como ele a tocou profundamente. Ainda lutava para entender o papel que ele tinha em toda essa história. O que seria da vida dele agora? Essa pergunta a acompanhou na hora de dormir e permaneceu ao amanhecer. Na manhã seguinte, Ana sentou-se em sua varanda, cercada pelo canto dos pássaros e pelo perfume das flores. Em sua mente, as imagens da reunião ainda giravam, cheias de vida e amor. Cidade e natureza se conectavam sobre os olhos da mulher, e naquele momento a presença de Deus parecia palpável. Ó Senhor, guia-me na direção certa, sussurrou, sentindo o peso do compromisso se solidificando em seu peito. No dia seguinte, Ana organizou uma nova reunião. À medida que as mulheres chegavam, ela notou um brilho diferente em seus olhos, como se já estivessem sendo moldadas por antecipação. Hoje, vamos falar sobre Lucas e como podemos fazer a diferença em sua vida, anunciou, com um sorriso esperançoso. As avaliações sobre o menino eram variadas, mas a unanimidade estava na vontade de agir. Uma mulher trouxe a ideia de uma arrecadação de roupas e alimentos. Outra sugeriu uma coleta de livros infantis. Cada proposta ampliava a visão de Ana, fazendo-a perceber que a ajuda poderia ser muito mais abrangente do que imaginava. Elas começavam a vislumbrar a transformação que a união poderia ser. Conforme a conversa avançava, Dona Maria levantou de novo a voz. Não vamos esquecer de orar por ele também. A oração tem um poder que não podemos subestimar. A sala se encheu de um silêncio reverente.
Cada mulher estava ciente da importância de se conectar em fé. Com corações abertos, cada uma começou a orar em voz alta, clamando por Lucas, pela mudança que ele poderia experimentar e pelo caminho novo que Deus estava abrindo. Aquelas vozes em uníssono criavam um hino poderoso. A comunhão entre aquelas almas parecia levar suas orações ao mais alto, como seus pedidos fossem envelopes levados pela brisa até a presença sagrada. Em cada palavra, a convicção de que milagres aconteceriam fortalecia-se. Ana não tinha mais dúvidas. O futuro que as aguardava seria repleto de intervenções da parte do Senhor. Enquanto as vozes se silenciavam, uma onda de paz invadiu o recinto. Todos sentiram a presença do Espírito Santo, como se ele estivesse assentado entre elas. E então, uma mulher mais jovem, com lágrimas nos olhos, declarou: "Vamos nos unir e fazer algo maior, um evento na comunidade. Um dia de amor e esperança em que todos possam vir e ver o que o Senhor pode fazer." O entusiasmo se acendeu e o plano tomou forma rapidamente. O evento seria uma grande festa para a comunidade, com música, alimentação e, claro, um espaço dedicado à fé e aos testemunhos de transformação. Ana não conseguiu conter as lágrimas. Era uma ideia maravilhosa, algo que poderia catapultar o amor de Deus para além das paredes da congregação. Porém, enquanto os planos tomavam forma, um questionamento começava a crescer na mente de Ana. Estava tudo dentro de seus limites de fé? Ou talvez Deus estava apenas começando a abrir os olhos delas para algo infinitamente maior. Com o coração palpitando, ela olhou para cada mulher reunida e fez a pergunta: "Estamos prontas para enfrentar o que Deus tem reservado para nós?" As expressões revelavam curiosidade e um leve temor, como se soubessem que um novo nível estava prestes a ser alcançado. O caminho estava aberto, mas muitas incertezas ainda pairavam. Que vidas seriam tocadas? Que desafios elas teriam que enfrentar nessa jornada? O mistério divino envolvia cada uma delas, como um tecido sob a luz. O que viria a seguir estava além do entendimento, mas a certeza permanecia. Estavam sendo direcionadas por um propósito sagrado. Ana despertou naquela manhã com o coração acelerado. O dia prometia ser especial. Sentia que a energia da comunidade estava pulsando, como um rio fluido, pronto para guiar cada um rumo ao propósito maior que Deus havia revelado. Era o primeiro dia da contagem regressiva para o evento. 40 dias, pensava, 40 dias para transformar vidas. As mulheres estavam cheias de expectativa. Ao longo das semanas, elas se reuniram frequentemente, cada encontro fortalecendo os laços, despertando dons e talentos que estavam adormecidos. A cada reunião era como se o próprio céu se abrisse e a luz divina iluminasse suas intenções. As ideias brotavam como flores em um campo bem irrigado. Estavam unidas como nunca antes. Naquela tarde, enquanto Ana organizava os materiais que seriam utilizados no evento, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. E se convidarmos as crianças da vizinhança também? Elas são chave nesse processo de transformação. O pensamento fez seu espírito vibrar. Se Lucas e outras crianças tivessem um espaço seguro para expressar suas esperanças e sonhos, isso poderia contagiar toda a comunidade. As semanas passaram rapidamente, entre reuniões, orações e preparativos. Cada uma das mulheres se envolveu de maneira intensa, trazendo suas habilidades, rindo, chorando, testemunhando a mudança em seus próprios corações. A união era palpável e esse sentimento parecia preencher o ar como um perfume doce. Na véspera do evento, Ana acordou antes do sol nascer, sentindo um misto de ansiedade e alegria. Decidiu sair para uma breve caminhada. A cidade ainda estava em silêncio, mas a beleza do amanhecer refletia a promessa de um novo dia. Ao olhar para o céu, Ana se lembrou do versículo que sempre a confortava: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Essa certeza fortaleceu sua fé. Ao voltar para casa, ela viu uma multidão de crianças brincando na praça. Os pequenos riam e corriam, e imediatamente Ana viu Lucas entre eles. O coração dela se apertou de alegria e esperança. O menino estava bem. Mas então uma sombra passou sobre a cena. Uma garota mais velha começou a gritar, levantando-se para impor sua força.
Ana não pôde deixar de notar a resistência e a dor que se escondiam sob essa bravura. Ela se aproximou, sentindo a liderança se acender em seu coração. Ei, você gostaria de ajudar a organizar algo incrível amanhã? Será um dia cheio de alegria e esperança. A garota hesitou, olho a olho com Ana, e uma fagulha de curiosidade brilhou em seus olhos. Por que eu ajudaria? Ana sorriu. Porque cada um aqui tem um papel importante. Sua força pode inspirar outras a sonharem. O olhar da garota suavizou e uma conexão começou a se formar. Talvez, disse a menina timidamente. Ana pegou na mão dela e disse, juntas podemos fazer uma grande diferença. Vamos deixar que Deus nos guie nessa jornada. Aquele momento de conexão era um sinal claro para Ana. Uma nova vida estava prestes a brotar naquelas almas, e não apenas para Lucas, mas para muitos outros. Ela percebeu que cada desafio poderia ser um convite divino para se revelar. Quando o sol se pôs, a cidade começou a se encher de luzes e sons, sinais do que estava por vir. Ao olhar para o horizonte, Ana sentiu uma onda de expectativa. Como seria o dia seguinte? Quais milagres estariam preparados para serem desvelados? Em seu íntimo, uma pergunta ecoava, mais forte do que nunca. Estamos realmente prontas para ver o que Deus quer fazer através de nós? O caminho estava traçado, mas ela sabia que a jornada estava apenas começando. Cada passo seria um passo em fé, e ela estava pronta para dançar sobre as bênçãos do Senhor. O desejo ardente de servir e transformar pairava no ar, como a promessa de algo extraordinário prestes a acontecer. E no fundo de sua alma, a certeza despertava. A história de Lucas e das crianças não seria a única a ser transformada. A nossa também. O amanhã traria revelações e Ana mal podia esperar para descobrir o que Deus ainda tinha reservado para elas. Ana acordou com a luz do sol entrando pela janela, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Hoje era o grande dia. O coração dela pulsava com emoção e a expectativa pairava no ar como um perfume divino. Cada parede daquela comunidade estava impregnada de esperança, e cada rosto, seja nas ruas ou na praça, parecia refletir a energia do que estava por vir. Ao se preparar, ela sentiu a presença do Espírito Santo como nunca antes. Era como se uma brisa suave estivesse passando por sua alma, agitando seus pensamentos e aquecendo seu coração. Ana pensou nos rostos das mulheres que a acompanharam até aqui. Cada uma delas trazia uma história, um testemunho, uma luta. Hoje, todas estariam unidas em um único propósito: criar um espaço onde a fé e o amor se manifestariam de maneiras extraordinárias. Enquanto caminhava na direção do local do evento, ela encontrou a garotinha que havia conhecido no dia anterior, a mesma que hesitou em aceitar a oferta de ajuda. A menina estava mais radiante e, ao ver Ana, correu em sua direção, exclamando: "Eu quero ajudar! Posso ser a assistente do que eu mais amo, as artes!" O brilho em seus olhos era contagiante e, sem hesitar, Ana a abraçou. "Com certeza, juntas vamos trazer vida e cor a este dia." Assim que chegaram ao local, Ana viu um grupo de mulheres arrumando os últimos detalhes. Elas estavam rindo, espalhando amor, e a atmosfera era pura música celestial. Olhares de encorajamento se cruzavam enquanto cada uma dava seu toque especial à preparação. Não tinha como não sentir a presença de Deus, como se o próprio céu estivesse sorrindo para elas. O tempo parecia voar. À medida que as horas passavam, as crianças começavam a chegar, acompanhadas por seus pais e avós. Lucas apareceu com um sorriso mais largo que Ana já vira, segurando uma garrafa de água com a mão e uma folha cheia de desenhos na outra. Ele estava tão animado. Ana se agachou e perguntou: "O que você desenhou, Lucas?" Ele segurou a folha na frente dela. "É uma árvore cheia de frutas, para que todos possam se alimentar." Aquilo tocou seu coração de uma maneira profunda. A simplicidade de uma criança frequentemente carrega verdades profundas. Ela olhou para Lucas e para as outras crianças que chegavam. "Esses pequenos são a essência do que estamos buscando", pensou. Assim, Ana teve um momento de iluminação. Naquele instante, percebeu que não era apenas sobre o evento, mas sobre a cultura que estavam criando.
Estavam semeando sonhos e construindo uma comunidade fundamentada na solidariedade e no amor incondicional. Ao redor, risadas e vozes se entrelaçavam em um hino de alegria. No meio daquela confusão amorosa, uma sombra familiar se aproximou. A garota que havia hesitado antes agora estava ali, observando com um semblante pensativo. Ana aproximou-se, sentindo a urgência de convidar essa jovem a fazer parte da transformação que acontecia. Você sabe, você pode ser uma grande líder. Suas ações hoje podem inspirar o amanhã, ela disse. A jovem olhou para Ana, como se cada palavra fosse um eco de sua própria alma. O evento começou com uma oração, e Ana sentiu a unção do Senhor como um fogo, enchendo cada canto daquele espaço. Deus abençoa esse momento, que cada coração aqui sinta a sua presença. A multidão estava atenta, e Ana percebeu que cada palavra estava se despindo de medo, dando lugar à fé pura e simples. Quando Ana terminou, a energia estava palpável. As crianças começaram a se apresentar, e era como se um novo mundo se abrisse. Mas, no meio daquela explosão de vida e alegria, uma nuvem de dúvidas atravessou a mente de Ana. Estamos prontos para a revelação que Deus deseja nos mostrar? O que mais Ele preparou para nós? Naquele momento, enquanto a música preenchia o ar e os risos ecoavam, Ana percebeu que o dia estava apenas começando. Eureka! Milagres não ocorriam apenas em grandes momentos, mas nas pequenas interações, nas gentilezas e até nas dúvidas que agora se tornavam oportunidades de fé. Mal podia esperar para ver o que mais o Senhor ainda tinha guardado para elas neste dia especial. O dia tão esperado finalmente despontou com o brilho do sol, espalhando luz e vida por toda a comunidade. Ana acordou com uma mistura de ansiedade e alegria, sentindo que aquele seria um dia marcado pela ação divina. O coração dela pulsava forte, como se cada batida ecoasse a promessa de transformações ainda maiores. Ao chegar ao parque, ela se deparou com a cena mágica que havia sonhado. O cheiro de comida caseira, o riso contagiante das crianças e os rostos familiares das mulheres que se uniram a ela na missão traziam uma sensação de pertencimento. Cada detalhe estava disposto com carinho, as cores vibrantes das decorações refletindo o amor coletivo que permeava o ar. Ana observou Lucas, que corria entre os grupos, distribuindo sorrisos como se fosse seu trabalho. Durante aquele momento, tudo parecia perfeito. Mas uma pequena inquietação assobiava em sua mente. Precisamos estar prontas para o que Deus quer revelar. Com a certeza firmada, ela respirou fundo e decidiu confiar. Como programado, o evento começou com uma oração fervorosa, e Ana fez questão de agradecer a Deus pela oportunidade de estar ali, rodeada de tantas vidas que pulsavam com fé e esperança. As mulheres ao seu redor, unidas em um só espírito, ergueram as mãos, clamando pela presença de Deus em cada coração. O dia fluiu em uma escolha de atividades, desde artesanato e danças até momentos de partilha de testemunhos de vida. Cada passo ressoava como uma sinfonia, um hino à transformação. Ana, em especial, sentia que cada interação, cada riso e cada lágrima de alegria era um milagre à parte. Mas a questão ainda ecoava. O que tudo isso significava? Quando a tarde se aproximava, uma nova história começou a desenrolar-se diante dos olhos dela. Uma jovem que estava entre as crianças do evento, que nunca havia sido vista antes, começou a se tornar o centro das atenções dos adultos. Quando a mulher se aproximou de Ana e pediu ajuda, todas as atenções se concentraram. A jovem, com os olhos brilhantes, mas tristes, disse: "Eu passei por momentos muito difíceis e as palavras de encorajamento que ouvi hoje me tocaram profundamente. Sinto que preciso de um novo começo." Ana a abraçou, deixando que a luz do Espírito Santo fluísse intensamente entre elas. Sem saber de onde vinha tanta coragem, a jovem se sentiu cuidada e escutada. Ana rapidamente percebeu que a jornada dela também era uma extensão do propósito que estava sendo revelado. Cada um de nós carrega histórias de dor e superação. Isso é apenas o começo, Ana disse, com a certeza de que algo grandioso acontecia. As mulheres ao redor, inspiradas pela entrega da jovem, se uniram para fazer um convite mais profundo. Era a chance de estender a ajuda para além daquele dia e criar um espaço onde vidas pudessem continuar a ser transformadas.
A energia se intensificou e uma nova missão começou a brotar ali mesmo. À medida que a festa prosseguia, Ana e as mulheres começaram a pensar em como poderiam criar um grupo de apoio contínuo para todos aqueles que buscavam um novo começo. Era uma oportunidade de nutrir e levar adiante a chama da esperança. Com os olhos marejados, Ana percebeu que o amor estava sendo semeado em uma nova terra. E cada coração pulsante representava uma nova vida, uma nova história. Com a música ao fundo e o riso ecoando, Ana viu a transformação acontecer ao vivo. O que um dia parecia uma jornada solitária, agora estava repleto de cor e luz, e cada uma daquelas mulheres estavam prontas para caminhar juntas. Elas queriam fazer mais, e com cada passo adiante, a responsabilidade delas de ajudar crescia como aquela árvore frutífera que Lucas havia desenhado. O evento finalmente chegou ao fim, e enquanto os sorrisos se dispersavam pela praça, Ana sentiu um calor imenso invadir seu coração. Era o amor de Deus, bem ali, em cada um deles. Ela olhou em volta e viu não apenas amigos, mas uma verdadeira comunidade renascendo. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, Ana sabia que não era o fim. Era uma nova fase de muitas que viriam. Senhor, estamos prontas para tudo o que tens reservado para nós. Faremos de tudo para que cada vida que cruzar nosso caminho encontre a luz que teve por um dia, declarou, sua voz destilando fé. As noites de oração e os encontros continuariam. O compromisso com aquelas vidas só firmava a certeza do que Deus havia começado. Ana sentia que por meio dela algo grandioso havia se iniciado, e agora, mais do que nunca, elas eram agentes de transformação. Estavam sendo moldadas por algo maior, e a história de cada uma como parte do todo era o que tornava essa jornada sagrada inestimável. Este era o momento de encerrar aquela etapa, mas a nova jornada de propósito e esperança estava apenas começando. Os testemunhos ecoariam para sempre nas memórias das almas que ali se encontraram. E assim, Ana, com um coração cheio de gratidão e amor, olhou para o céu e sorriu. Que mistérios ainda aguardavam ser desvelados? O caminho estava sendo trilhado e a história apenas começava a ser escrita. Por último, uma mensagem urgente se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar ainda mais amor e esperança. Não se esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa. Lembre-se, apenas verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.